À medida em que a doença de Alzheimer avança, as dificuldades aumentam. Agora, na fase moderada para grave, ela não consegue fazer mais isso. Porque na fase moderada, ela já tem a perda de memória de longo prazo. O que é isso? É a memória onde tem os eventos, né, mais solidificados, então eventos marcantes. Ela começa até a ter dificuldade de lembrar de alguns parentes. Então, isso é um processo muito difícil, tanto para a família quanto para o paciente, porque causa irritação no indivíduo portador da doença. Ele pode até, muitas das vezes, na fase moderada, apresentar agressividade, porque ele está confuso, ele não entende mais aonde ele está, né, exatamente com quem, se ele pode confiar ou não nessa pessoa. Então, é muito duro para a família, né, entender que não é uma questão da vontade do paciente, mas é uma questão de incapacidade de resgatar realmente essas memórias, não há mais essas memórias. Ele não sabia nem onde estava, até mesmo dentro de casa ele não sabia onde estava. Não sabia pegar uma água para beber. E algumas sumidas dele deu muito trabalho pra gente, deu muito susto na gente. Nós estávamos num 1º de maio, piquenique da família. Todo mundo feliz lá no Penedo. De repente, depois da gente arrumar tudo, todo mundo, as famílias todas arrumadinhas, de repente, ele some. Fui achar ele a distância de mais de 5 quilômetros. Os médicos alertam para a importância de alguns cuidados nessa fase. Afastar o paciente de situações que podem trazer risco para ele, né? Como, por exemplo, cozinhar, andar pela casa sozinho. Tem que tomar cuidado, o paciente pode escorregar, é muito comum ter quedas, né? O paciente não pode sair na rua sozinho, ele pode se perder, esquecer onde que é a casa dele. Evitar manusear facas, né? Pode trazer muito risco, dirigir, tudo isso é muito perigoso o paciente com Alzheimer. Então, ela não tem mais capacidade de ter a sua própria higiene, fazer a sua própria higiene. Então, é importante o cuidado o tempo todo com esse indivíduo, né? E aí, no final da doença, ele tem até dificuldades para deglutição. Então, é uma doença que no final é sofrido sim para a família. Aí é que ele vem o estágio da cama, de precisar de não estar engolindo mais. Essa para mim foi a pior. Essa foi muito ruim, de não engolir mais e vir a indicação para fazer a gastro. Sem contar que o que acontece de um modo geral com outro paciente, que é ficar com alimentação gástrica, 4, 6 meses, no máximo 1 ano, ele ficou 4 anos. Ele foi muito bem tratado. Nem remédio ia na boca, nem remedinho. Obviamente que foi para a cama, nós tivemos um enfermeiro para dar o banho. Ele ficava cerca de 1h30, 1h40 aqui em casa. Todos os dias? Todos os dias. Sábado, domingo, feriado, chovendo, fazendo sol, esse enfermeiro vinha. E meu pai teve uma sorte na doença, né? Porque ele teve a família do lado, a mulher o tempo todo, e ainda pudemos pagar uma pessoa, geralmente precisa de muito mais, mas minha mãe assumiu tudo para ela, para dar o banho. O tratamento, ele também vai levar em conta as fases da doença, né? A primeira fase é extremamente importante nós mantermos a estimulação. Quando eu digo a estimulação, não só do dia a dia, mas também com o apoio profissional. Então, o profissional de psicologia, da terapia ocupacional, fisioterapeutas, eles são extremamente essenciais nessa fase inicial, em que vão manter o indivíduo estimulado, né, nessas funções cognitivas,
estimulando memória, estimulando linguagem, né? A linguagem também é extremamente importante, manter as suas relações sociais, né? Manter os amigos, manter os ambientes em que ele estava. Muitas das vezes não tem mais um ambiente de trabalho, mas os colegas de rua, os parentes, familiares próximos, é necessário que ele mantenha essa rede social para que a linguagem seja exercida. Então a dificuldade também pode ser apoiada com o uso da fonoaudiologia, né? Um outro profissional que participa muito da atuação junto ao portador de Alzheimer. Outro aspecto importante é a questão da estimulação física, ou seja, manter a atividade física. Por mais que em algumas etapas, né, principalmente na fase moderada, ele não tenha mais algumas capacidades, tem algumas dificuldades de locomoção, mas é essencial a contínua estimulação. Não pode haver uma interrupção e muitas das vezes o indivíduo fica desestimulado. Então o apoio da família é essencial para isso, para que esse indivíduo não venha sofrer com outras comorbidades, como outras doenças, que é muito comum a depressão, junto com os portadores de Alzheimer, porque ele não se vê mais capaz de coisas que ele fazia antes e ele se deprime. Então a atividade física justamente colabora para que ele se sinta estimulado e tenha com certeza sensações de prazer. Mas será que tem como prevenir o Alzheimer? Esse é o assunto do nosso próximo episódio.